Eu estava aqui pensando no quanto as coisas estão evoluídas hoje em dia na questão da comunicação. Você pode falar com uma pessoa de outra cidade, de outro estado e até mesmo de outro país, simplesmente por enviar uma mensagem no Messenger ou no WhatsApp. Eu me lembro da época em que as pessoas se comunicavam através de cartas. As cartas demoravam semanas para chegar ao seu destino. Hoje em dia, você pode conversar e ver uma pessoa de outro país simplesmente por fazer uma chamada de vídeo. E eu não estou falando de qualquer conversa, não. Eu estou falando de conversas profundas e significativas. Você pode ver a expressão facial da pessoa e saber se ela está triste ou alegre. Pois é, realmente as coisas evoluíram muito e a tecnologia avançou o sistema de comunicação para facilitar o nosso dia a dia. Mas o fato é que ninguém entende mais de comunicação do que o próprio Criador, aquele que criou a comunicação. Por exemplo, Yahuwah tem a capacidade de ouvir milhares de orações ao mesmo tempo. Isso é espantoso, né? O Altíssimo demonstrou a sua forma de comunicação através de um ser, o seu filho primogênito, ou seja, a sua primeira criação, o seu primeiro filho. Observe os versículos a seguir. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e a palavra era um Elohim. Ele estava no princípio com Elohim. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz está brilhando na escuridão, mas a escuridão não a venceu. De modo que a palavra se tornou carne e residiu entre nós, e nós vimos a sua glória, uma glória como a de um filho unigênito de um pai, que estava cheio de favor divino e de verdade. No princípio era a palavra, ou o Verbo. Isso nos ensina que a primeira criação do Criador foi a sua palavra que se tornou carne. Ou seja, a sua primeira criação, o seu filho primogênito e unigênito, assumiu forma humana. Filho unigênito significa que esse ser espiritual foi criado unicamente pelo Criador. Todas as outras coisas, espirituais e físicas, foram criadas através desse Filho unigênito. Ser esse Filho unigênito a palavra significa que ele era o porta-voz ou mensageiro do Criador. Ser esse Filho unigênito um Deus significa que ele é divino. Ele não é o Deus Todo-Poderoso, mas é um Deus poderoso, mais poderoso que os anjos. Ora, os demônios também são deuses, porque eles são adorados por alguns humanos. E também possuem uma natureza divina, mas são deuses inferiores ao Elohim Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot. Observe os versículos a seguir.
Jesus Yahusha voltou então no poder do Espírito para a Galiléia. E boas notícias sobre ele se espalharam por toda a região ao redor. Também ele começou a ensinar nas sinagogas deles, e era honrado por todos. Então ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e, segundo o seu costume no dia de sábado, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Assim, foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías. E ele abriu o rolo e achou o lugar onde estava escrito: O Espírito de Yahuá está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Yahuá. Com isso, enrolou o rolo, entregou-o de volta ao assistente e se sentou. E os olhos de todos na sinagoga estavam atentamente fixos nele. Então ele começou a lhes dizer: Hoje se cumpriu essa passagem das Escrituras que vocês acabam de ouvir. Mas ele lhes disse: Tenho de declarar as boas novas do reino de Elohim também a outras cidades, porque fui enviado para isso. Esses versículos deixam claro que o Messias veio para a terra cumprir a sua missão de pregar as boas novas, de transmitir as mensagens do Altíssimo. Dessa forma, ele cumpriu o seu papel de a palavra ou o verbo. Por ser o mensageiro do Criador, Yahusha tinha todas as suas habilidades de oratória plenamente desenvolvidas, e é por isso que milhares de pessoas seguiam ele. Essa situação fez os fariseus, os líderes religiosos, sentirem inveja dele. Afinal, o que eles queriam era chamar atenção para si mesmos. Isso resultou na perseguição do Messias. O Messias tinha o costume de pregar nas sinagogas, e naquele dia, nesta passagem que nós lemos, ele leu a profecia de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Profecia essa que se cumpriu naquele mesmo dia com ele mesmo. O Messias cumpriu a sua missão no céu, mas havia chegado o momento de cumprir sua missão na terra. Fica claro então que a palavra descrita em João capítulo 1 é o próprio Yahusha HaMashiach. Logo, se o Messias Yahusha foi criado, e se ele serviu como mestre de obras para criar todas as outras coisas, e se o Messias serviu como mensageiro do Criador, não tem como o Messias e o Pai Celestial serem uma só pessoa. Esse ensinamento de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma só pessoa está errado. A Trindade é uma heresia. Então Yahusha lhes respondeu: O que eu ensino não é meu, mas pertence àquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a sua vontade, saberá se os ensinamentos são de Elohim ou se o que falo se origina de mim. Quem fala as suas próprias ideias procura a sua própria glória, mas quem procura a glória daquele que o enviou é verdadeiro, e não há injustiça nele. Meditem